Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Confira comigo nesse vídeo as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso! Pessoal, Rafael Veiga decide deixar o Palmeiras, afirma aí Jorge Nicola. E destino do jogador é incerto, Ele disse não para o Cruzeiro e agora está sem receber salário em seu novo clube. E Caio Jorge pode se tornar a maior venda da história do Cruzeiro. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e conferir todas as notícias do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicada, descontraída, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Cruzeirão. Então, bora lá para mais uma resenha! Então, meu povo, segundo Jorge Nicola, Rafael Veiga pediu para deixar o Palmeiras após a disputa do Mundial de Clubes. O meia comunicou a decisão ao treinador Abel Ferreira e ao diretor executivo Anderson Barros, além, é claro, da presidenta Leila Pereira. Veiga entende que já tem muitos anos de Palmeiras e precisa viver um novo desafio na carreira depois de conquistar todos os títulos que poderia com as cores aí do Palmeiras. O possível destino do camisa 23 seria o exterior, mas precisamente no futebol europeu. O meia chegou à conclusão que se não ir à Europa neste momento da carreira, dificilmente conseguirá aí, num futuro, jogar no velho continente. Após perder protagonismo, o Palmeiras não vê Veiga um atleta tão importante assim e pode facilitar a saída do jogador após o Mundial de Clubes. Por mês, Veiga recebe cerca aí de 1,7 milhões de reais de salário. Meu povo, Rafael Veiga quer deixar o Palmeiras e por que não, pessoal? Por que não, Pedrinho BH, fazer a contratação aí desse grande jogador que cairia aí como uma luva nesse esquema tático de Leonardo Jardim? Lembrando que alguns meses atrás, houve aí algumas especulações da mídia que o Cruzeiro poderia, efetuar a troca de Matheus Pereira por Veiga, naquela especulação danada se o Cruzeiro, se Matheus Pereira iria ou não iria ficar no Cruzeiro. Então, Rafael Veiga aí, grande jogador e quer deixar o Palmeiras. Então, facilitaria tudo. Lembrando que 1,7 por mês de salário, 1,7 milhões, para o Cruzeiro é bem tranquilo. Lembrando, temos jogadores aí ganhando muito mais do que isso. Exemplos claros aí, Matheus Pereira e Gabigol. Então, para Pedrinho BH pagar esse salário pro Veiga no Cruzeiro é molinho. Então, seria aí uma grande negociação e uma ótima oportunidade de mercado. E segundo aí, os Somos Fanáticos, Barcelona é um dos clubes que poderia ser o destino de Rafael Veiga, caso a saída do Palmeiras aconteça de fato. André Curi, agente do meio-campista, revelou no passado o interesse dos espanhóis. Olha o que disse na época, abre aspas, Barcelona já teve interesse, problema é o lado financeiro. Se fosse um jogador livre no mercado, teria todos os clubes da Europa. Clubes gostam muito dele. Milan, Inter de Milão, tem ele na mira. Fecha aspas, disse aí o agente do jogador. Veiga que tem contrato com o Palmeiras até o final de 2027. Ao todo, são 349 jogos, 104 gols e 49 assistências, pessoal. Números aí monstruosos de Veiga pelo Palmeiras. E ele tá no Palmeiras desde 2017. A assessoria aí do ídolo do Palmeiras desmentiu a informação de Jorge Nicola, que Rafael Veiga teria pedido para deixar o time de Abel Ferreira. De fato, o meia está descontente com sua fase no clube, mas não quer deixar a academia
pelas portas dos fundos. Pessoal, vamos aguardar aí esses bastidores de mercado e Rafael Veiga aí, grande opção pro nosso Cruzeirão. E falar em contratação, pessoal, teve jogador que disse não pro Cruzeiro na época, né? O Cruzeiro teve interesse nesse jogador e agora tá lá no seu novo clube sem receber salário. O destino costuma cobrar suas escolhas e no futebol isso se torna ainda mais evidente quando decisões estratégicas acabam em frustração. Igor Coronado, meio atacante que recusou o Cruzeiro no início de 2024, vive hoje uma situação delicada no Corinthians. Pessoal, ele que recusou o Cruzeiro para vestir aí a camisa do Corinthians. No momento em que planejava retornar ao futebol brasileiro, Coronado chegou a ser sondado pelo Cruzeiro. Vale destacar que a direita do Cruzeiro via no atleta uma boa peça para compor o elenco na Série A. No entanto, o jogador optou por assinar com o Corinthians, atraído aí por um contrato robusto e projeção aí na sua carreira. Isso porque o Corinthians ofereceu um dos maiores salários do elenco para o jogador, R$2 milhões mensais. Por isso, Coronado aceitou o projeto do Corinthians sem sequer abrir negociação com o Cruzeiro. E a dívida milionária e desempenho aí muito abaixo do esperado. O que parecia promissor virou dor de cabeça. Segundo o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians deve cerca de R$10 milhões ao jogador, entre salários e luvas. Apenas uma das 9 parcelas referentes ao bônus de assinatura foi paga, deixando o montante de R$8 milhões em aberto, além de outros R$2 milhões devidos ao staff de Coronado. Além disso, o camisa 77 não justificou em campo o investimento. Com 7 gols e 5 assistências em 67 partidas, seu desempenho é considerado aquém para o peso salarial, que ele carrega. Sendo assim, sua permanência no clube tem sido constantemente questionada. E cabe ressaltar, pessoal, que o Corinthians não vive uma crise isolada no futebol brasileiro. Muitos clubes enfrentam dificuldades. Não vou citar nomes aí de outros clubes mineiros, pessoal? Mas aí, no vídeo aí vocês já sabem, Pessoal, lá do outro lado da lagoa também tá complicado pro lado deles lá, hein? No entanto, ao investir alto em jogadores sem garantias de retorno técnico, os riscos aumentam aí ainda mais. Dessa maneira, a escolha de Igor Coronado se tornou um exemplo claro de como decisões mal calculadas podem gerar aí impactos duradouros. Com isso, o Cruzeiro se vê fortalecido moralmente, enquanto o rival lida com mais uma crise financeira e esportivo em sua trajetória recente. Pessoal, bastidores aí do mercado da bola e a lei do retorno, Cresceu o olho para ganhar mais, ambicioso em questão de projeto, de salário, foi e não está recebendo. Poderia estar no Cruzeiro, jogando aí talvez até de titular, ganhando um salário aí muito próximo do que está ganhando o Corinthians, recebendo em dia. Cruzeiro aí que está em ascensão, tem tudo aí para fazer uma grande temporada aí de 2025 e ano que vem vamos vir mais forte ainda, mas enfim, cada um sofre aí as consequências de suas escolhas. E falar em dinheiro, Caio Jorge pode sim, pessoal, se tornar a maior venda da história, da existência do nosso Cruzeirão. O Cruzeiro que vive um momento decisivo em relação ao futuro de Caio Jorge. Revelado pelo Santos e contratado recentemente para reforçar o nosso cabuloso, o atacante vem sendo um dos principais destaques em 2025, atraindo olhares do futebol europeu, especialmente o povo lá da Alemanha, A boa fase do jogador despertou interesse direto do Bayern de Munique, que enviou representantes ao Brasil para iniciar conversas. O clube alemão chegou a formalizar uma sondagem e, conforme a apuração, o Cruzeiro definiu o valor mínimo para começar a pensar em liberar o atleta, que é 30 milhões de euros, na cotação atual, 191 milhões de reais. Por esse valor, Caio Jorge se tornaria a maior venda da história do Cruzeiro, superando a negociação de Giovani no Barcelona, em 2001. Caio Jorge, 23 anos, acumula em números expressivos nessa temporada: 18 partidas, 10 gols e 2 assistências. A performance o colocou como peça-chave, no ataque aí do nosso querido Leonardo Jardim. Inclusive, o desempenho recente do atacante contra o Flamengo
naquela vitória maravilhosa por 2-1, chamou a atenção dos olheiros do Bayer Leverkusen, clube também interessado na contratação do jogador. Por enquanto, o Cruzeiro se mantém firme em sua posição para priorizar o desempenho esportivo. Revelado pelas categorias de base do Santos, Caio Jorge se destacou precocemente no futebol brasileiro. Ele, que é de 2002, nascido em Olinda, no Pernambuco, chamou atenção por sua movimentação e leitura de jogo, e é claro também a finalização. E apesar de atuar em algumas partidas nos anos seguintes, foi na temporada de 2020 que Caio Jorge passou a ter mais regularidade. Naquela ocasião, contribuiu para a campanha do Santos na Libertadores, chegando à final contra o Palmeiras. Aliás, marcou gols importantes no torneio e ganhou aí espaço como titular. Pessoal, e com o intuito de retomar o ritmo de jogo e ganhar minutagem, foi emprestado ao Frosinone na temporada 23-24. E a princípio, a expectativa era de que o atacante ganhasse mais sequência, mas ainda assim, sua participação foi limitada. E em junho do ano passado, Caio Jorge rescindiu contra o contrato com o Juventus e dias depois foi anunciado aí como grande reforço do nosso cabuloso para a sequência da temporada. Pessoal, bastidores quentes aí do mercado da bola, né? Veiga, que pode deixar o Palmeiras e seria aí uma peça fundamental, cairia com uma luva aí no nosso Cruzeirão. Coronado, que fez as escolhas erradas e agora está pagando o preço por isso. E Caio Jorge, que pode se tornar aí a maior venda do nosso Cruzeirão. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!